Gente, os metroviários de Belo Horizonte podem cruzar os braços na próxima quinta-feira. A categoria, junto com os rodoviários, querem ser priorizados na campanha nacional de imunização contra a Covid-19. Ontem, o grupo teve uma reunião com o prefeito Alexandre Calil para discutir o tema. E aí, para falar sobre o encontro e as reivindicações dos metroviários, a gente recebe aqui no Central 98 o Daniel Glória Carvalho, que é secretário-geral do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, o Sindimetro, e o Paulo Lopes, diretor de Cultura e Lazer. Bom dia, sejam bem-vindos ao Central 98. Bom dia, Carol. Bom dia, Paulo. Bom dia, João. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Tá aí, prazer receber vocês aqui no Central 98. Explica pra gente, então, quais são essas reivindicações, o que aconteceu, né, nesse encontro, nessa reunião com o prefeito Alexandre Calil, e como é que tá essa expectativa aí, se a gente realmente vai ter essa paralisação acontecendo esta semana. Pois é, Carol, essa reunião ela se deu depois que os sindicatos, nós tentamos contatos você já explicitou aí o pedido nosso pela vacina, pela prioridade, pois somos uma categoria de serviço essencial e durante todo esse tempo da pandemia nós não paramos, tivemos muitas discussões com a empresa, cobrando as condições ideais de trabalho e tudo, mas em nenhum momento paramos. Nós entramos com esse movimento porque fizemos o pedido para rever a prioridade da categoria do transporte na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, através das chefias da CBTU, e infelizmente o retorno que nós tínhamos é que não teríamos uma data prevista para iniciar a imunização da categoria. Nós estamos acompanhando aí que a Prefeitura agora ela já começou a imunizar os habitantes que têm comorbidade, o pessoal da faixa etária até acima de 60 anos já foram imunizados. Então, a gente, como a categoria é experiente, nós estamos entrando agora num cenário em que os empregados que estão afastados por comorbidade estão em condições mais seguras de trabalhar do que quem realmente está aqui na linha de frente. Isso é bom, isso é uma notícia boa. Porém, recentemente a gente perdeu um companheiro de 28 anos de idade que não tinha nenhuma comorbidade, então a gente está vendo que, infelizmente, a balança está se virando, né? Por causa da disponibilidade da vacina. Após o anúncio da greve, o Calil chamou um representante do sindicato dos metroviários e um dos rodoviários para essa reunião. Ele explicou para a gente que ele não tem vacina disponível para fornecer e imunizar as categorias de imediato, explicou a dependência que ele tem do governo federal diante a isso, mas ele se comprometeu a tentar um esforço de buscar essas doses aí no Ministério da Saúde. Ele passou um para casa, vamos dizer assim, para a gente, dos sindicatos e das empresas, fazer um levantamento de quantos funcionários elegíveis e que estão disponíveis a tomar a vacina. Uhum. Classificá-los por faixa etária, enviar esse cadastro, esse levantamento para a Prefeitura, e a partir daí, a partir de dele ter recebido esse documento, ele vai estabelecer um prazo aí de 30 dias para dar resposta e cravar aí para a gente uma data que a categoria do transporte pode ser imunizada aqui no município de Belo Horizonte. Daniel e Paulo, diante dessa reunião, né, porque ontem foi, né, na Assembleia foi definido uma paralisação na quinta-feira. Após essa reunião com o prefeito Alexandre Calil, vocês continuam com essa paralisação? Quais são os próximos passos do movimento? João, esse movimento ele foi chamado em conjunto com outros sindicatos, mas ele não está dependendo de uma decisão unânime. Mais tarde, na parte da tarde agora, nós teremos uma reunião com os outros sindicatos que estão nesse movimento aí a favor da vacina para a categoria dos transportes e vamos fazer um balanço. É importante falar também que essa Assembleia já estava marcada antes do pedido de reunião pelo Calil. Então, a gente fazendo esse estudo, fazendo esse balanço agora à tarde, a gente vai tomar as diretrizes e levar esse cenário novo para a categoria, que é, no final das contas, quem decide e quem os rumos que o movimento toma, entendeu? Através da votação, através da Assembleia. Então, a gente vai fazer um balanço agora na terça-feira e provavelmente vamos
rodar aí na categoria, explicar isso que aconteceu, porque é um fato novo, né? A reunião aconteceu ontem às 17h30, e aí a gente vai tirar as diretrizes para ver se mantém ou não. Mas até então a gente está estabelecido aí, por decisão da Assembleia, que o movimento está mantido, ok? Daniel e Paulo, a gente está acompanhando essa questão da vacinação, a gente sabe que ainda está, né, não está na medida, na rapidez que a gente gostaria que estivesse. E aí tem, por exemplo, essa situação dos metroviários, né, em parceria também com outras categorias aí, solicitando essa prioridade na vacinação, mas a gente tem outros públicos também aguardando para se vacinarem, que são serviços essenciais também na cidade. Por exemplo, a gente tem o pessoal da coleta de lixo, a gente tem o pessoal da educação, para que a gente possa retomar as aulas. Quais foram os argumentos que vocês utilizaram para poder cobrar essa prioridade na vacinação, né, nessa reunião e nas reuniões também aí com a categoria? Muito interessante essa pergunta, Carol. É porque é o seguinte, a categoria metroferroviária, não só a metroferroviária, mas a do transporte, ela é uma categoria que está exposta a um nível de contaminação muito próximo dos hospitais. A gente entende, tanto que a briga do sindicato pela vacina ela não se iniciou agora. Nós fizemos nas semanas anteriores aí, um movimento conclamando a categoria a vir trabalhar de preto em prol da vacina para a população, entendeu? Mas no que compete ao sindicato é a representatividade do interesse da categoria metroferroviária. A gente só tem legitimidade para parar nas condições de trabalho que competem aos funcionários. O sindicato a gente entende e estamos sendo solidários aí para o fornecimento de vacinas a toda a população, que a gente acredita que só retoma a nossa vida normal, né? Se é que a gente pode se a gente lembra de alguma coisa normal de antes disso tudo acontecer, depois que todos forem imunizados. E outra coisa que levou também a gente a pedir foi o índice alarmante que a gente tem de contaminação nos trabalhadores desse setor essencial, que é um setor que a gente não pode parar, que a linha de frente não pode fazer home office. Ele está acima, em torno de 10% de contaminados, e no caso dos rodoviários, Carol, eu queria deixar claro aqui um índice alarmante que a gente tem, que é a categoria que tem o maior índice de desligamento por óbito de Covid no país, entendeu? E aqui em Belo Horizonte, a gente tem é legal a gente falar isso, porque o sindicato, a gente não está pensando meramente nos nossos funcionários. O que acontece? Os funcionários do transporte rodoviário sofreram em torno de 40%, se eu não me engano, de demissões durante a pandemia por causa da queda nas viagens dos ônibus, entendeu? Então, a gente tem uma categoria que, além de não poder paralisar suas atividades, não tem a possibilidade de fazer home office, o contato, os cuidados para a prevenção da pandemia no setor é extremamente difícil. O funcionário sofre com a aglomeração junto ali com o usuário também do transporte, e ainda pelo fato desses trabalhadores, eles não têm o poder de cobrar diretamente, fazer a paralisação, como no caso dos metroviários, por causa desse risco de demissão. A gente sabe que o cenário hoje atual aí da pandemia com relação ao desemprego é muito crítico. Então, eu deixo aqui salientado que o cenário para os rodoviários de Belo Horizonte ele é muito, muito pior do que o dos metroviários. Além de sofrerem com esse perigo aí da pandemia, que é a contaminação do coronavírus, eles têm que escolher entre assumir o risco ou ficarem desempregados nesse atual cenário. E sempre lembrando também, Carol, que esses argumentos que você falou, que a gente usou, esses argumentos são colocados diariamente no dia a dia, tanto do metroviário quanto do profissional também vinculado a essas questões dos rodoviários. Em momento nenhum, pelo fato da gente ter se declarado como serviço essencial, nós paramos. A gente continua fazendo esse serviço para a população da melhor maneira possível, porque a gente sabe que o transporte é um direito previsto na Constituição, a gente sabe exatamente isso, é um direito social, e a gente sabe a nossa responsabilidade social perante a nossa população. O fato de a gente não ter parado em momento nenhum durante a pandemia nos levou a ter um estresse coletivo muito grande por causa de todos esses problemas que nós tivemos internamente.
Tivemos alguns colegas que acabaram por falecer, alguns colegas que estão, devido a algumas comorbidades, eles acabam sendo afastados do trabalho. Mais especificamente em questão dos metroviários, a gente está com um fluxo de trabalho grande com uma quantidade menor de funcionários, e isso naturalmente estressa o funcionário. Então, pode causar não só a doença aqui, a gente não está discutindo só apenas o Covid também, mas outras doenças ocupacionais que acabam vindo à bancarrota desse problema da pandemia. Então, o nosso principal argumento que a gente tem aqui, principalmente, né, é que a gente não parou em momento nenhum, e o fato da gente estar em contato direto com os usuários, inegavelmente a gente também pode se tornar vetor do problema. Então, ao invés da gente prestar um serviço com segurança, a gente não presta um serviço que a gente pode garantir que o usuário, que os nossos funcionários estão totalmente imunes para poder prestar esse serviço de uma maneira 100% correta. O nosso principal foco aqui, claro, é a gente cuidar dos nossos funcionários, mas indiretamente, se o funcionário estiver imunizado, o risco de ele se tornar um vetor desse vírus para outros funcionários e para os nossos usuários, ele diminui a quase zero. Então, aqui, a gente está pensando do ponto de vista social de manter um serviço em pé, que o serviço funcione da melhor maneira possível, que os funcionários nossos que estão, por exemplo, afastados, que eles voltem para prestar ainda um serviço ainda melhor para a população e sem risco, porque a gente não quer de maneira nenhuma funcionar também como vetor do problema. Então, acho que isso que é muito importante a gente salientar, que quanto mais rápida a categoria, tanto o metroviário quanto o rodoviário, for imunizada, menores são os riscos para a população. Daniel e Paulo, nós, para não sermos mais realistas que o rei, a gente tem hoje aí menos de 10% da população vacinada com primeira e segunda doses. Se a gente fizer a projeção de que agora os que vacinaram com primeira dose terão garantidas a segunda, nós teremos aí, numa hipótese muito positiva, 16%, 17% da população vacinada, 20% se tanto. Existem outras categorias que também têm, por necessidade do serviço essencial, a exposição e o contato com o público. Eu cito os garis, por exemplo, que também não foram vacinados. E aí a pergunta que eu faço é para não ser mais realista que o rei. O ideal seria que nós tivéssemos aí 60%, 70% da população brasileira vacinada com um direito. Mas esse direito não tem sido transformado em realidade. A pergunta é, não existiria uma forma de criar cuidados, como o próprio Daniel disse, cuidados adicionais para a proteção dos metroviários, dos rodoviários? Por exemplo, a Colômbia adotou proteção para os motoristas do transporte coletivo, isolando-os em cabines de acrílico. Não haveria essa possibilidade, uma vez que nós estamos aí diante de uma questão que não vai ser resolvida com uma paralisação. Me desculpem a sinceridade, não é uma paralisação que vai fazer com que o Ministério da Saúde passe a colocar doses nas capitais, nas cidades, não vai ser isso que vai resolver. Vai acender mais uma luz numa discussão que tem aí os profissionais da saúde, outros tantos profissionais também querendo a garantia da vacinação. Não seria o momento da gente ter um pouco mais de entendimento da realidade, do mundo real, e pensar, por exemplo, em proteções e cuidados? Ô, Paulo, sim, eu concordo plenamente com você. Então, por isso que eu especifico aqui, que inclusive já no contato com a 98 no ano passado, o sindicato já vinha discutindo, inclusive ameaçado um movimento, tentando puxar aí a atenção da imprensa e tudo, pelas condições de trabalho. Hoje, até hoje, a gente não tem demarcação de assentos, isolamento de distância nas plataformas, entendeu? E a gente vem fazendo isso. A gente tinha um acordo com a CBTU na Justiça, onde qualquer alteração de horário com relação à escala e os protocolos aí de combate à Covid, ela teria que discutir com o sindicato. Até que mais ou menos, se eu não me engano, acho que uns 2 meses, não foi, Paulo? Ela descumpriu esse acordo, o sindicato notificou a Justiça e o juiz competente da vara, por já ter arquivado o processo, não deliberou em mais nada. Então, já tem uns 2 meses que o sindicato faz essa discussão, entendeu? De tentar maiores
cuidados para os funcionários e tudo, e já tem uns 2 meses que a CBTU, que a empresa, excluiu a gente dessa linha de discussão, entendeu? Dessa linha de participação. Mas eu quero salientar que o movimento do sindicato ele não se iniciou agora, entendeu? Por oportunismo, porque, certo, porque está chegando vacina. Muito pelo contrário. Ele culmina agora porque nós já vimos nós já estamos vindo de 15 meses aí de luta, de uma queda de braço com a empresa, entendeu? Exigindo o cumprimento dos protocolos de sanitização da empresa, dos estabelecimentos, de tudo isso, e agora a CBTU, infelizmente, rompeu essa relação. Então, no que cabe ao sindicato, Paulo, é a gente acionar as armas que a gente tem. Eu gostaria muito de ter entrada para discutir agora, por exemplo, com a empresa, o que a gente poderia fazer agora para colocar, por exemplo, mais seguranças para fiscalizar o uso de máscara nos trens e nas plataformas. Só que, infelizmente, a CBTU ela não tem funcionário para isso. Entendeu? Então, assim, no caso, os aspectos que você levantou, eu entendo que seriam muito bem-vindos, inclusive, e talvez não culminaria nesse desejo pelo movimento parentista da categoria, se a CBTU ainda estivesse discutindo isso tudo e cumprindo com os anseios aí que a gente tem para a prestação do nosso serviço. Ok? Mas com relação a esses aspectos administrativos, o sindicato, infelizmente, não tem, vamos colocar assim, autonomia e gestão, quem dera tivéssemos. Aí, gente, desculpa, Daniel, pode concluir que a gente está com o tempo contadinho aqui para poder encerrar o bloco. Não, ok. Mas aí também levantando a questão que, ressaltando, salientando, que o movimento nosso não vem de agora, nós não começamos a discutir a vacinação ou a pandemia, agora começou a sair a vacina. Já vimos falando isso com a CBTU há 15 meses atrás, entendeu, Paulo? Então, infelizmente, por a CBTU ter encerrado essa linha de diálogo, e a categoria, esse anseio da categoria veio à tona. E só uma observação, Paulo, só porque a gente está com esse horário contadinho, isso não quer dizer, Paulo, que a gente não possa trabalhar nas duas esferas. Eu acredito que o fato da CBTU poder, não só a CBTU do lado dos metroviários, mas também as empresas responsáveis pelos rodoviários também agirem nesse sentido, não quer dizer que a gente tem que abdicar da outra causa. Eu acho que dá sim para a gente trabalhar nas duas vertentes, mas uma vertente não exclui a outra. E a gente sabe que essa comunicação, os metroviários e os rodoviários, não necessariamente eles também contraem essa doença só dos usuários, eles podem contrair de outras pessoas. Então, ele se protege da pessoa que está do lado de lá, mas ele também tem que se proteger da pessoa que está do lado de cá. Então, essa que é a ideia. Não adianta a gente fazer procedimentos que a gente evitaria um contato maior externo, sendo que internamente a gente pode ter um problema, como eu explicitei aí do fato da gente ter poucos funcionários, ter que fazer mais serviços. Então, o que eu acredito é que uma demanda não exclui a outra. É interessante falar o que você falou, sim, mas caso a gente já tivesse feito a vacinação com antecedência, a gente não estaria aqui discutindo isso. Então, essa discussão de ser até mais realista que o rei, eu acho que não existe realidade maior do que a vacinação imediata, tanto dos metroviários quanto dos rodoviários. Eu acho que essa é a maior realidade que a gente tem hoje. Aí, gente, Daniel Glória Carvalho, secretário-geral do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, o Sindimetro, e Paulo Lopes, diretor de Cultura e Lazer, falando para a gente sobre essas reivindicações, a priorização aí, né, na vacinação da Covid-19 para a categoria, essa reunião que aconteceu ontem também com o prefeito Alexandre Calil. A gente continua acompanhando, então, a movimentação, esse retorno do Executivo Municipal. Qualquer novidade, só entrar em contato aqui com a gente na 98, viu? Ok. Muito obrigada. Um abraço, Carol. Um abraço, João. Abraço. Abraço. Ótima semana para vocês.